Fala galera, tá começando mais uma aula da nossa oficina de redação e o macrotema de hoje é minorias. Guarde esta aula no coração, porque as minorias sociais são sempre ótimas alternativas para cair no Enem enquanto tema da sua redação. Então anote cada argumento, cada contextualização, cada citação, as ideias que você vai ter, que são para além dos textos que a gente vai ler, porque sempre é uma ótima alternativa cair em minorias sociais no Enem. Beleza? E a primeira minoria que a gente vai discutir tá dentro desse tema: a dificuldade da inclusão cidadã do autista na sociedade brasileira. A palavra autismo foi criada por Blair em 1911 para descrever um sintoma da esquizofrenia que definiu como voltar-se para si mesmo. Por volta de 42, Kennedy escreveu sobre o nome Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, um quadro caracterizado por autismo extremo, obsessividade, estereotipias e escalalia, que estava intimamente relacionado com a linha esquizofrênica. Aqui, nesse primeiro parágrafo do texto, a gente tem já a nossa possibilidade de contextualização por definição, definindo a palavra autismo, que significa voltar-se para si mesmo. E vocês vão ver como que entender que autismo significa voltar-se para si mesmo é algo muito produtivo na hora de desenvolver os argumentos dessa redação. Beleza? Hoje, o autismo é considerado uma síndrome neuropsiquiátrica. De acordo com as estatísticas, o Brasil não quantificou o autismo, mas Estados Unidos e Europa sim. Estima-se que nesses países haja uma pessoa com autismo para cada 120. Há aproximadamente 500 mil pessoas com autismo no âmbito nacional, na diretriz de atenção e reabilitação de pessoas com transtorno de espectro autismo do Ministério da Saúde. Se a gente parar para pensar nesse dado, que pode ser uma fundamentação do seu argumento, que nós temos 500 mil pessoas com autismo no âmbito do Brasil, se a gente parar para fazer uma análise muito mais específica, né, já que a gente viu aqui no início que, de acordo com a Estatística do Brasil, não quantificou o autismo, né, não teve uma análise tão eficaz, perspicaz dessa quantificação, que a gente pode ter um número maior do que esse. Basta você fazer o raciocínio indutivo. Quantas pessoas você conhece que tem o diagnóstico do autismo? Beleza? E pensa, se você, um indivíduo, conhece 5 pessoas com esse diagnóstico, proporcionalmente isso vai dar um número muito maior. Mas, como esse é o dado que nós temos da melhor fonte possível, o Ministério da Saúde, você pode utilizar assim como fundamentação de dados. Mas fica aí a pulga atrás da orelha sobre esse número, se de fato ele é verossímil, assim como se espera. Tudo bem? Ao analisarmos as políticas públicas de saúde na área de saúde mental relativas ao transtorno do espectro autismo, nos deparamos com a triste realidade do sistema para o acolhimento, tratamento e desenvolvimento desses indivíduos e suas famílias. Diariamente chega às unidades de saúde uma demanda importante desses casos, com a expectativa de que o profissional possa dar resposta ao sofrimento de forma rápida e eficaz. Desse parágrafo a gente consegue tirar a topicalização de ideias. Como assim? Quais serão os 2 argumentos, né? Quais são os tópicos que você vai desenvolver no seu texto? Primeiro tópico: a triste realidade do sistema para acolhimento e tratamento, ou seja, o fato de não termos um sistema bom na hora de acolher o paciente, e não só na hora de acolher, na hora de tratar. Não adianta ter um bom acolhimento se não tem um bom tratamento, beleza? Então esse pode ser o primeiro tópico que você vai desenvolver, o primeiro problema a ser desenvolvido dentro desse tema. E o segundo, desenvolvimento desses indivíduos e suas famílias. É importante desenvolver e acompanhar quem tem o diagnóstico e suas famílias, porque com certeza esse tipo de diagnóstico afeta o cotidiano, o psicológico da família que tem dentro da sua casa uma pessoa com esse diagnóstico, beleza? No entanto, a falta de diretriz do Ministério da Saúde, a falta de preparo técnico dos profissionais, as precárias condições de trabalho, a falta de investimento dos gestores, dentre outros, fazem com que as demandas em saúde mental sejam tratadas apenas com medicação, produzindo-se assim a medicalização do sofrimento. O que a gente consegue tirar daqui? Primeiro, vários argumentos possíveis. Você pode falar que a causa para o problema que você topicalizou é a falta de direito do Ministério da Saúde, ou a falta de preparo dos profissionais, as precárias condições, falta de investimento dos gestores. Você tem aqui uma série de causas que você pode desenvolver dentro da problematização que você sugeriu na topicalização de ideias. Beleza? Além disso, você tem aqui, uma proposta de intervenção. Pensa comigo, quando a gente lê as demandas em saúde mental sejam tratadas apenas
com medicação, olha como apenas é o modalizador dizendo que isso não é suficiente. Se não é suficiente tratar só com medicação, eu tenho que colocar na minha proposta de intervenção um tratamento para além da medicação, beleza? Então aqui, por esse modalizador apenas, a gente consegue inferir uma intervenção que a gente precisa sugerir na nossa proposta, beleza? Para Tunali e Power, é comum o achado de dificuldade das mães de crianças autistas em prosseguir sua carreira profissional devido ao tempo excessivo de demanda de cuidados que a criança necessita e a falta de outros cuidadores. Tunali Power, Xu Lang Shan investigaram o impacto de crianças autistas sobre a saúde mental de suas mães, bem como a morbidade psiquiátrica menor. Cuidar de uma criança autista constitui uma sobrecarga emocional, física e financeira. Nesse parágrafo, a gente consegue tirar as consequências de um diagnóstico, não do diagnóstico, mas da falta de acompanhamento, desenvolvimento, tratamento, como a gente viu no outro parágrafo, em relação ao autismo. Eu tenho aqui como consequência as mães não conseguirem ter uma carreira profissional. E pensa comigo, se elas não conseguem ter uma carreira profissional, porque precisam cuidar 100% do tempo daquele filho com o diagnóstico, da onde vai vir a subsistência? Da onde vai vir a questão econômica que vai subsistir aquela família? É uma questão complexa de se lidar. Até que ponto eu preciso estar cuidando da saúde do meu filho, até que ponto não ter renda interfere na saúde dele e minha ao mesmo tempo, beleza? Então temos aqui uma consequência. Além disso, temos de novo uma proposta de intervenção. Se está dizendo que é um tempo excessivo de demanda, de trabalho, de cuidados com aquele filho autista e falta de outros cuidadores, o que eu tenho que fazer? Dar mais cuidadores e dar mais tempo para essas mães. Se a gente tivesse órgãos, não só órgãos, mas instituições que utilizassem o tempo, né, para fazer esse tratamento, esse acompanhamento em tempo integral, como escola em tempo integral, por exemplo, as mães teriam mais tempo e, consequentemente, teriam menor sobrecarga emocional, física e financeira, porque isso estaria sendo dividido, compartilhado com outras pessoas. No caso, quando a gente fala principalmente da questão financeira, a gente precisa do apoio governamental, beleza? Um total de 33% das mães de crianças autistas do grupo pesquisado apresentou um transtorno psiquiátrico menor. No estudo de Gray, o estresse dos pais de crianças autistas apareceu ligado a fatores tais como prejuízo cognitivo da criança, a gravidade dos sintomas e das tendências agressivas do filho. Porém, um fator mediador desse estresse foi o suporte social que, quando percebido, favoreceu o maior ajustamento familiar. Daqui a gente tira logo de cara uma fundamentação com dados, como que você prova que esse diagnóstico é a falta de acolhimento e tratamento pelos órgãos públicos gera uma sobrecarga e gera um transtorno psiquiátrico nas mães, beleza? E temos aqui causa e consequências, como assim? O estresse dos pais de crianças autistas apareceu ligado a fatores, ou seja, o estresse é uma consequência do prejuízo cognitivo da criança e gravidade dos sintomas, além das tendências agressivas, beleza? Essas aqui são as consequências, a consequência, né, estresse e as causas desse estresse, beleza? Aqui no final nós temos a intervenção. O suporte social que, quando percebido, favoreceu um maior ajustamento familiar, ou seja, em alguns casos, teve aqui um suporte sim, e esse suporte favoreceu o ajustamento, ou seja, eu preciso ampliar esse suporte, ou seja, a nossa intervenção para solucionar o nosso segundo problema, que é a questão familiar, dentro de uma casa que tenha um autista, a gente tem aqui essa proposta de intervenção para o nosso segundo parágrafo, beleza? Portanto, o diagnóstico tardio adoece a família, que tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento do portador de TEA. Após instalada a doença e a desestruturação, menor a chance de reverter a situação familiar. Segundo a diretriz de atenção e reabilitação da pessoa com TEA, estamos diante da necessidade de ofertar também aos pais e cuidadores espaços de escuta e acolhimento, de orientação e até cuidados terapêuticos específicos. Aqui é claro que a gente consegue primeiro ver um argumento para problematizar o diagnóstico tardio, por que a gente não consegue diagnosticar logo na primeira infância e conseguir a partir dali já iniciar um tratamento, beleza? Então o diagnóstico tardio, ele dificulta. Aqui nós temos que pensar se ele é tardio por negligência familiar, que não quer aceitar o diagnóstico, não prefere nem chegar ao ponto de fazer os testes, ou será porque não tem oferta desse serviço. Tá? Então você pode ver qual lado você quer argumentar dentro desse diagnóstico tardio.
E claro, também a intervenção. Se diz que a gente tem uma necessidade de ofertar aos pais espaço de acolhimento, é porque eu preciso, na minha intervenção, ofertar isso. Beleza? Isso aqui é o que você consegue tirar desse texto sobre a dificuldade da inclusão cidadã do autista na sociedade brasileira. Né? Quando a gente pensa em inclusão cidadã, com todos esses transtornos, como é que ele vai ter acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, à vida social, né? Realmente, isso, todas essas problemáticas vão dificultar a inclusão cidadã do autista. Beleza? O próximo tema que a gente pode tirar de minorias sociais é as múltiplas jornadas da mulher brasileira. O feminismo é um tema que ganha cada vez mais força na sociedade brasileira. Na internet e nas ruas, mais brasileiras estão se manifestando em defesa da igualdade de gêneros e do fim da violência. No passado, a Marcha das Margaridas e das Mulheres Negras levaram milhares de militantes a Brasília para pedir melhorias para a vida de 51,4% da população brasileira. Todo esse parágrafo serve como proposta de contextualização. Você pode falar sobre o movimento feminista, você pode falar especificamente da Marcha das Margaridas das Mulheres Negras, para você conseguir contextualizar o tema, as múltiplas jornadas da mulher brasileira. Beleza? E não esqueça esse dado. As mulheres são mais da metade da população brasileira. Pensa comigo, se as mulheres são mais da metade, elas deveriam estar em contextos, em todos os contextos sociais, seja no âmbito do trabalho, da educação, da saúde, deveríamos ter mais mulheres do que homens. E aí você começa a pensar por que isso não acontece, que é uma problematização desse tema. Beleza? Apesar da popularização do debate, as brasileiras ainda precisam encarar problemas como as desigualdades salariais, a pouca representatividade política e a violência. Tatal Godinho destaca que um dos principais obstáculos a ser superado é a desigualdade no mercado de trabalho. O machismo faz com que mulheres sejam discriminadas no acesso a melhores cargos, avalia. Apesar de estudarem mais do que os homens, elas encontram uma série de barreiras no ambiente profissional. Aqui nós temos logo de cara os argumentos. Você pode desenvolver, lembrando, não os 3, escolha 2 para desenvolver, porque você só tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Ou desigualdade salarial, ou pouca representatividade política, ou a violência. Você pode escolher um desses, ou melhor, 2 desses, para transformar isso na sua redação, nos seus parágrafos de desenvolvimento. Além disso, nós temos aqui a tese. Pensa comigo, mesmo que a gente estude mais, porque a gente tem menos acesso aos grandes cargos, nas grandes empresas, em posições de liderança, por que isso é diferente? Lembra daquela porcentagem? Mais da metade do Brasil é composto por mulheres. Então, mais da metade dos cargos de liderança deveria ser de mulheres, mais da metade dos políticos deveriam ser mulheres. E por que isso não acontece? Aí aqui nós temos os problemas que prejudicam a entrada da mulher. E nós temos aqui, nessa tese, falando das múltiplas jornadas. Pensa comigo, apesar de estudarem mais, uma jornada, a jornada de estudo, encontra uma série de barreiras no ambiente profissional. Ou seja, essa frase mostra que a mulher estuda e trabalha. Só que quando eu falo múltiplas jornadas, nós temos mais de 2 jornadas. E a gente vai ver no decorrer do texto quais seriam as outras jornadas que a mulher brasileira tem dentro do seu cotidiano. Elas têm mais dificuldades em ingressar no mercado. Em torno de 50% das brasileiras estão ocupadas ou procurando emprego, enquanto a taxa de participação dos homens é de 80%. É uma distância muito grande. Não combina com o século XXI. Não parece ser do nosso tempo essa informação. E tem mais. As que conseguem entrar têm empregos mais precários. Avalia a técnica de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Natália de Oliveira Fontoura. O que nós temos aqui? Primeiro, a fundamentação com dados, a prova de que as mulheres têm uma entrada menor no mercado de trabalho. Beleza? Depois a gente tem o seguinte dado também, né? Segundo o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o salário médio de uma mulher brasileira com educação superior, ou seja, graduação, representa 62% do homem com a mesma escolaridade. Calma aí, se nós temos a mesma escolaridade, por que a gente ganha menos do que esse homem com a mesma escolaridade, com a mesma qualificação, tá? De acordo com o IPEA, a renda média dos homens brasileiros em 2014 chegava a R$ 1.831. Entre as mulheres brancas, a renda média correspondia a 70,4% do salário deles, 1.300 quase. Já entre as mulheres negras, a média é de menos de R$ 1.000. O que a gente consegue tirar desse parágrafo? Primeiro, claro, a fundamentação com dados, que a gente viu que é incoerente termos a mesma escolaridade e termos rendas diferentes e acesso ao trabalho diferente. E depois, uma forma de você
especificar um argumento. Você pode colocar no seu primeiro desenvolvimento algo mais geral que se aplique a todas as mulheres de maneira plena e depois um segundo argumento mais específico, falando das mulheres, sim, mas das mulheres negras, que nós temos aqui duas minorias ao mesmo tempo em cima do mesmo indivíduo e isso prejudica ainda mais todos os argumentos que a gente colocou lá no início, né? Quando a gente viu a desigualdade, a violência e a representatividade política. Tudo bem? Segundo especialistas do IPEA, um dos componentes que explica a diferença de rendimentos entre homens e mulheres é o fato de elas ocuparem espaços menos valorizados. Os cursos em que as mulheres são mais de 90% dos alunos, com pedagogia, se traduzem em salários mais baixos no mercado. E os cursos em que eles são maioria, como engenharia e ciências exatas, têm os salários mais altos. Há uma divisão sexual do conhecimento. Explica. O que a gente consegue ver aqui? Esse argumento. Há uma divisão sexual do conhecimento. Por que será que o curso de pedagogia tem majoritariamente mulheres e uma rentabilidade menor? Porque quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ela entrou muito dentro da educação, com esse cuidado com as crianças, com o que é o trabalho da pedagogia, e esse trabalho era visto como uma renda extra, porque o responsável pela renda familiar era o homem. Então ele trabalhava e trazia sustento. Se a mulher estava trabalhando, era um extra, era um a mais. Se era só um a mais, eu posso desvalorizar essa mão de obra, eu posso colocar ela com um salário menor, apesar de sua função social ser extremamente importante no cuidado e formação de crianças. Beleza? Então vocês conseguem aprofundar historicamente, utilizar essa alusão histórica para poder explicar e não justificar essa diferença salarial, beleza? Especialista no assunto, Natália ressalta que não é possível entender a dificuldade das mulheres de entrar no mercado de trabalho sem pensar que, via de regra, no Brasil, recai sobre elas toda a atribuição do trabalho reprodutivo, que inclui os afazeres domésticos não remunerados e os cuidados com a família, uma sobrecarga que dificulta a evolução nos ambientes profissionais. O que nós temos aqui? O outro argumento que caracteriza a terceira jornada da mulher brasileira. Além de trabalhar, estudar, ela tem as atribuições domésticas, com cuidado da casa e dos filhos, quando deveria ser algo compartilhado, né, com as pessoas que vivem naquela casa, com os seus cônjuges, com os seus parceiros, mas isso não é uma realidade ainda no Brasil, beleza? Então essa é a nossa terceira jornada da mulher brasileira. E aqui nós temos a causa e as causas e a consequência desse argumento. Quando a gente pensa que os afazeres domésticos não remunerados e os cuidados com a família geram o quê? Sobrecarga, e isso dificulta a evolução no mercado de trabalho. Imagina como que uma mulher vai render muito menos no trabalho se assim quando ela chega em casa, ou melhor, ela nem chega em casa porque ela trabalha durante o dia até 5 horas, você vai pra faculdade 6 horas, a aula da faculdade de 6 às 10, quando chega em casa tem que lavar, passar, cozinhar e cuidar das crianças. Como que essa mulher, com esse excesso de tarefas, esse excesso de responsabilidade, vai ter o mesmo rendimento no dia seguinte, acordando às 6 da manhã para estar no trabalho às 7? Né? Claro que isso vai gerar um rendimento diferente, esse rendimento diferente vai impactar na vida dessa mulher. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2014, 90,7% das mulheres ocupadas realizavam afazeres domésticos e de cuidados. Entre os homens, esse percentual era de 51%. O Estado precisa assumir esse papel de oferecer serviços. Tem que ter creche, educação integral, transporte escolar, mais uma refeição nas escolas, instituição para atendimento de idosos, visitas domiciliares. É um leque de políticas públicas de cuidados que só estamos engatinhando. Primeiro nós temos, claro, a fundamentação por dados, como você coloca a discrepância entre sexos quando a gente fala desses cuidados. E depois nós temos a intervenção. Como que eu consigo fazer a mulher ficar menos sobrecarregada? Se eu tiver, por exemplo, creche universitária. Então, para poder ter tempo de trabalhar, vou deixar o meu filho na creche, em vez de eu precisar fazer esse cuidado. Assim, com todas as enumerações aqui. Transporte escolar, eu não vou precisar levar. Visitas domiciliares, cuidado de idosos. Por quê? Quando nós temos também não só as crianças, mas idosos na casa, quem é o responsável também é a mulher. Então, tudo isso vai facilitar mulher ter uma melhor entrada no mercado de trabalho, uma maior representatividade de acordo com os temas que você escolheu, ou melhor, com os argumentos que você escolheu desenvolver, beleza? A iniciativa privada também pode colaborar.
A gente ouve casos bem-sucedidos de maior flexibilização de carga horária, promoção de igualdade, corresponsabilização das empresas. Mas se houver uma legislação para que as empresas sejam chamadas e obrigadas a compartilhar essa responsabilidade, não vai acontecer. O que a gente consegue ver aqui? Duas coisas. Primeiro, a gente precisa da iniciativa privada, ela pode ajudar. Não sei se vocês já ouviram falar de empresa cidadã. O que é empresa cidadã? Justamente essa que faz essas ações sem que isso seja legalmente imposto. Porque a gente acabou de ler, se houver uma imposição, não vai acontecer. Então a sua proposta não deve ser uma imposição, a sua proposta deve ser um incentivo, né? Por exemplo, a empresa cidadã, ela dá 6 meses de licença maternidade. Legalmente, a empresa tem que dar 4 meses de licença maternidade, mas a empresa cidadã dá 6 meses. Legalmente, nós temos 15 dias de licença paternidade, mas a empresa cidadã dá 1 mês. Então, tudo isso a gente consegue colocar como exemplo para mostrar que isso pode ser, sim, uma intervenção dentro desse tema, as múltiplas jornadas da mulher brasileira. Beleza. A próxima minoria está dentro desse tema. A importância da representatividade da comunidade LGBTQI+, na mídia contemporânea. As noções de representação e representatividade são complexas e caras aos movimentos e minorias sociais. No regime da visibilidade em que vivemos, ser visto é também uma forma de pressionar instâncias governamentais por mais direitos e políticas de igualdade, a fim de garantir a dignidade humana de grupos sociais cotidianamente vilipendiados. Daí, um dos papéis fundamentais da mídia na contemporaneidade é o espaço da visibilidade por excelência. Quando a gente lê esse parágrafo, a gente consegue perceber aqui uma questão de contextualização. Como que ser visto na sociedade é muito importante. Lembra quando a gente discutiu a espetacularização da autoimagem nas redes sociais? Que não é mais penso, logo existo, é sou visto, logo existo? Você pode utilizar essa mesma estratégia de construção textual para contextualizar esse tema. Beleza? Além disso, a aglomeração de identidades e sexualidades distintas sobre o mesmo guarda-chuva, como é o caso da sigla LGBT, é um indicativo de disputas. O movimento de lésbicas possui pautas que nem sempre são observadas pelo movimento gay, assim como as travestis e pessoas trans possuem reivindicações específicas relativas à identidade de gênero. Já temos aí a ponta do iceberg da representação, o seu limite em retratar e recriar o outro. Aqui nós temos uma fundamentação por exemplificação. Como que você vai falar que não tem representatividade da comunidade LGBTQI+, na mídia? Por quê? Porque não basta pegar uma pessoa dentro dessa sigla e colocar esse indivíduo representa todos eles. Porque cada letra, cada uma dessas vertentes tem suas especificidades, como a gente viu aqui no movimento de lésbicas, gays, travestis. Nós temos especificidades desses movimentos dentro dessa sigla. Então, a generalização gera um problema de representatividade. Aqui é uma fundamentação por exemplificação. Beleza? Há 43 anos, o primeiro personagem gay surgiu na televisão brasileira, na novela O Rebu da TV Globo. A trama girava em torno de um misterioso assassinato. A homossexualidade estreou na novela através do crime passional e da dependência financeira de um jovem por um homem mais velho. Aqui nós temos uma contextualização. Você pode começar a sua redação falando da primeira vez que a gente teve alguém da comunidade LGBTQI+, na mídia contemporânea. Beleza? É uma ótima estratégia de contextualização. Nesse mesmo período, tivemos a primeira onda de movimentos LGBTs no Brasil, formados majoritariamente por gays e travestis, como resposta ao silenciamento imposto pela moral e bons costumes da época. É fato que, nos últimos anos, a população LGBT tem conquistado cada vez mais espaço na mídia brasileira, seja nas telenovelas, em reportagens pedagógicas da mídia, impressa e online, ou programas humorísticos e de variedades. Mas quando pensamos nisso, quais personagens LGBTs vêm à mente? Daqui a gente primeiro coloca a contextualização. Vocês podem falar de vários movimentos, né, várias marchas, por exemplo, que nós temos em relação ao movimento LGBTQI+. E nós temos aqui também um argumento. Quando ele pergunta, quando pensamos nisso, quais personagens LGBT vêm à mente? Nós temos, nos personagens que nós estamos lembrando que tem essa característica dessas comunidades, são personagens que têm uma representatividade real ou uma representatividade estereotipada. Ah, não, esse personagem só serve para produzir humor. Esse personagem só serve para ser ridicularizado ou estereotipado. Então, essa pergunta traz esse argumento de como que há uma estereotipação de qual local pode ser ocupado por um indivíduo da comunidade
LGBTQI+, dentro da mídia contemporânea. E ele continua. Outra questão vem à tona. Além de como são representados os personagens LGBTs, entre eles, quantos são interpretados por pessoas LGBTs? Quantas travestis estão no elenco da Globo, do SBT, da Band ou da Record? Quantos homens trans ocupam espaço de poder na mídia? Quantas lésbicas participam da produção do roteiro das telenovelas em que são representadas? Provavelmente, a resposta não se distanciará muito do zero. Aqui nós temos um outro argumento. Quando a gente tem a representação dessa comunidade, nós temos num personagem, ou seja, eu tenho alguém interpretando essa característica. Isso nos faz lembrar como a gente teve a comunidade negra começando a ser representada. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos homens e mulheres brancas que estavam ali pintadas para representar a comunidade negra. Então a gente começa a perceber que isso não é representatividade, que eu preciso de uma representatividade real, eu dar o lugar de fala de quem é por direito aquele local, beleza? Então esse é um argumento que você também pode desenvolver nessa redação. Democratizar a mídia não implica somente em ampliar o acesso e buscar a popularidade de representações. Em outras palavras, não se trata apenas de democratizar o produto, mas também no processo de construção dessas representações, que servem como um mapa social de leituras e condutas sociais, indicando quem deve ter a sua existência respeitada e quem simboliza uma ameaça ao status quo. Aqui nós temos uma intervenção. Não adianta só ampliar o acesso. Eu preciso dar isso com legitimidade, como a gente viu no outro parágrafo, né? Quantas pessoas da comunidade LGBTQI+, são convidadas, são contratadas para poder buscar representatividade daquele texto, naquela produção, naquela novela, daquele filme, naquela direção midiática. Beleza? Vamos ao nossa terceira minoria dentro do tema, o acesso à arte e ao entretenimento pelos grupos desfavorecidos socioeconomicamente. O relatório do IBGE mostra que, de 2014 a 2018, o percentual de trabalhadores na área cultural com carteira assinada caiu de 45% para 34%. E a informalidade cresceu praticamente na mesma medida. Os dados mostram que o total dos valores investidos em cultura até cresce ao longo dos anos, mas abaixo dos índices de inflação, ou seja, não adianta. Pior, ao mesmo tempo, a participação do setor dentro dos orçamentos públicos diminui. A pesquisa também revela quem são os maiores prejudicados com isso. Aqui nós temos logo de cara uma fundamentação por dados, como que você consegue mostrar essa diminuição de 45% para 34%. E depois nós temos um argumento, que a gente tem os valores investidos menores do que a inflação, o que não adianta, e o orçamento público diminuindo quando a gente fala desse acesso ao lazer, à cultura e à arte. Então nós temos aqui um argumento que problematiza a passividade do governo, a negligência governamental nesse investimento. A população de baixa renda, população jovem, pessoas negras e, de uma forma geral, pessoas que residem em locais menos privilegiados, disse Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Essas são as pessoas, né, porque esse parágrafo é a continuidade do anterior, que são as mais prejudicadas. Na definição usada pelo IBGE, 44% dos pretos e pardos vivem em cidades sem cinemas, contra 34% da população branca. 37% em cidades sem museus, contra 25% dos brancos. E em cidades sem nenhum teatro ou sala de espetáculo, a diferença é a mesma. Aqui nós temos os dados estatísticos que nos mostram argumentos. Quais argumentos? Que quando eu falo de desfavorecidos socioeconomicamente, eu tenho uma relação racial também aqui, étnica, e não só uma questão monetária, que a gente vê aqui a diferença entre pardos, brancos e negros quando a gente fala de acesso ao entretenimento, que pode ser um argumento a ser desenvolvido na sua redação também. E mais de um terço das crianças e adolescentes até 14 anos também não tem acesso a esse tipo de lazer cultural. Organizadora de uma versão popular das grandes feiras da chamada cultura geek, jovem, digital, a Perifacom, Luísa Tavares, diz que há uma visão distorcida do jovem da periferia. A periferia não é entendida como um centro de cultura quando a gente fala de investimento. Em geral, cursos ou até o acesso à educação que você tem na periferia são focados em trabalhos manuais, operacionais e nunca artísticos, disse. O que a gente consegue tirar daqui?
argumentos. Primeiro, nós temos adolescentes que não têm acesso a esse tipo de entretenimento e lazer, ou seja, a gente poderia ter jovens potencialmente desenvolvidos, com potencial para serem desenvolvidos no campo artístico. Isso não acontece porque eles não têm esse acesso. E depois, o estereótipo, né? Quem mora na periferia não vai sair da periferia um artista, um músico, um cantor. Não vai sair. O que pode sair no máximo são os empregos desqualificados e informais, ou seja, manuais e operacionais. Beleza? São argumentos que você pode desenvolver também. A diretora e representante da Unesco no Brasil, Marvola Noleto, diz que, além de fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens, a cultura é importante para toda a sociedade. O Brasil poderia investir mais, sim, na cultura e também contribuir para melhorar o acesso, reduzindo a desigualdade. Aqui nós temos a proposta de intervenção. O Brasil tem que investir financeiramente mais em cultura, não só em você injetar, né, movimentos de cultura dentro da economia, como a Lei Rouanet, por exemplo, mas também melhorar o acesso. Lembra que a gente viu ali nas cidades com negros, pardos e brancos que o acesso é diferente e isso vai ter como consequência a redução da desigualdade. Beleza? E aqui a gente consegue terminar a nossa redação sobre essa minoria. A próxima minoria está aqui. A negligência estatal na garantia de direitos constitucionais. Reparem que nós não temos uma minoria especificada nessa frase tema. Essa frase tema mostra pra gente um texto que faz você tirar informações que servem para qualquer minoria. Por quê? Todos os direitos constitucionais das minorias são garantidos, beleza? Então, toda vez que nós temos um problema com uma minoria, eu estou ferindo a Constituição. Então, pega esse texto aqui que a gente vai analisar para você guardar as informações para você utilizar, não num tema sobre uma minoria específica, mas sobre qualquer tema. Porque pode ser um tema que fala de maioria também, né? Maioria política, não precisa ser só minoria. Porque se fere a Constituição e todo o problema social fere a Constituição, tem como você colocar essas informações. Então, pega papel e caneta aí, porque esse texto é muito produtivo em todas as redações que você pode produzir dentro do Enem, beleza? E ele começa assim: cidadania é a participação de todos em busca de benefícios sociais e igualdade. Mas a sociedade capitalista se alimenta da pobreza. Para ser um componente integrado da sociedade, o cidadão tem de usufruir de direitos civis, políticos e sociais. Reparem que esse pequeno parágrafo tem contextualização, você pode começar qualquer redação contextualizando cidadania, dizendo que aquele problema fere cidadania. Tem marcação de tese e tem topicalização de ideias. Ou seja, você pode copiar e colar esse parágrafo na sua redação, porque ele é totalmente estruturado no modelo da redação Enem. Beleza? Os programas assistencialistas do governo possuem contornos definidos e são mais frágeis do ponto de vista de legitimidade, não resolvendo a dificuldade estrutural da desigualdade social. Os programas assistencialistas do governo reiteram as desigualdades sociais, podendo mesmo criar uma certa dependência nas pessoas que participam desses programas. Com essa relação de dependência, o cidadão fica impossibilitado, mesmo de maneira inconsciente, de estabelecer sua cidadania, afundando cada vez mais na improvável inclusão social. Aqui nós temos primeiro os argumentos. Nós temos problemas de dificuldade estrutural da desigualdade social. Então você pode pegar esse argumento para desenvolver num tema genérico sobre direitos constitucionais. Beleza? E também temos aqui a causa e a consequência. Reiteram as desigualdades sociais, podendo criar uma certa dependência nas pessoas que participam desses programas. Ou seja, é quando você alimenta em vez de ensinar a pescar. Claro que o assistencialismo ele é fundamental, mas quando eu só dou o assistencialismo e para ali aquela contribuição, eu nunca vou conseguir fazer a pessoa ser independente dele. Eu preciso dar o assistencialismo como medida imediata, presente, para você conseguir subsistir hoje, mas eu preciso ter outras medidas como acesso à educação para que você consiga se desenvolver a ponto de não mais precisar daquele projeto assistencialista. Senão, acontece essa causa e essa consequência da dependência do projeto. Beleza? O grande risco dos programas assistencialistas do governo é o de reduzir a questão social puramente na sobrevivência do indivíduo, não promovendo a sua inserção na sociedade, criando cada vez mais a subserviência. Quando a pessoa não cresce, não se promove, ela vai ficando cada vez mais pobre. Imaginar a cidadania plena em uma sociedade pobre, em que o acesso aos bens e serviços é ilimitado, seria ilusório.
O maior e mais publicado projeto governamental é o Fome Zero, demonstrando que o fantasma da subnutrição e da desnutrição causado pela miséria continua vivendo no Brasil. O que esse parágrafo traz de informação pra gente? Primeiro, eu tenho aqui o problema dos programas assistencialistas, que simplesmente falam no presente. Foi o que a gente começou a discutir no outro parágrafo. Eu tenho Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, eu tenho assim, olha, você vai ter o que comer, vai ter onde dormir e vai ter o que vestir. Tá, mas e todo o acesso lá do outro tema que a gente viu, a economia, a lazer, a cultura, a entretenimento, é uma formação cidadã, e isso é negligenciado, porque o assistencialismo, ele acaba se limitando à subsistência. Se você subsistiu, é o suficiente. Só que a cidadania plena tem que ser um indivíduo que consegue viver plenamente e não sobreviver, beleza? Então esse é um argumento. Outra forma de você trazer informações pertinentes é você usar esse exemplo do Fome Zero para poder fundamentar esse argumento, que na verdade o Fome Zero está maquiando um problema maior, que é a subnutrição e a desnutrição causadas pela miséria. Então, na verdade, em curto prazo eu preciso do Fome Zero, mas em longo prazo eu preciso acabar com a miséria, beleza? Paradigmas tem. O cidadão brasileiro desfruta de uma cidadania aparente que ele denomina de cidadania de papel. A verdadeira democracia implica na conquista e efetividade dos direitos sociais, políticos e civis. Se assim não se constituir, a cidadania permanece imóvel no papel. Essa cidadania aparente surge através do desrespeito aos direitos fundamentais do homem, ao não suprir suas necessidades básicas, camufladas em assistencialismo político. Isso se dá através da desnutrição, do desemprego e da pobreza. Daqui a gente consegue tirar outra relação de causa e consequência. O desrespeito aos direitos fundamentais vão gerar não conseguem suprir as necessidades básicas que são camufladas de assistencialismo político. Então aqui nós temos uma relação de causa e efeito que você pode utilizar para fundamentar o argumento anterior, beleza? E aqui no final nós temos a intervenção. Pensa comigo, como que eu resolvo isso? Isso se dá através da desnutrição, do desemprego e da pobreza. Ou seja, eu vou resolver isso acabando com a desnutrição, acabando com o desemprego e acabando com a pobreza. Beleza? Que aí eu não vou precisar mais de projetos assistencialistas para dar esses recursos, porque o brasileiro vai ter conseguido eles de maneira autônoma. No livro O Cidadão de Papel, o jornalista Gilberto Dimas tem nos apresenta o Brasil como um país de contraste muito grande. O Brasil, para ele, é uma das maiores economias do planeta e, ao mesmo tempo, um dos lugares mais socialmente injustos para se morar. Nesse livro é exposto como, apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de todos os modernos códigos legais que regem o nosso país, da Constituição ao Código Civil, do Código Penal ao Código do Consumidor, passando também por outros, o Brasil não conseguiu vencer a úlcera da desigualdade social e da má distribuição de renda. Queridos, aqui vocês têm um parágrafo perfeito de contextualização para qualquer tema. Em vez de você continuar apegado à Constituição de 88, começando toda a redação com ela, segundo a Constituição de 88, todo brasileiro tem direito a. O assunto fala do cidadão de papel, ele fala a mesma coisa, só que numa produção cultural que vai enriquecer e trazer originalidade para o seu texto, em vez da generalização por meio da Constituição. Então pega o livro Cidadão de Papel, guarda no coração que essa é uma contextualização ao mesmo tempo produtiva para qualquer tema e autoral e criativa, e não a mesmice da Constituição de 88. Beleza? É necessário que a sociedade tenha conhecimento da verdadeira importância de ser cidadão, para possuir a capacidade de conhecer e perceber que os seus direitos e reivindicá-los, no sentido de que o conceito de cidadão saia do papel e se legitime, através da incorporação da identidade do indivíduo marcado por suas vitórias, como sujeito construtor e coautor de uma cidadania democrática. Aqui nós temos a proposta de intervenção. A gente tem que conscientizar os brasileiros sobre a verdadeira importância de ser cidadão. O que é ser um cidadão pleno e não só ser um sobrevivente brasileiro. Beleza? Aqui temos a intervenção. Aqui nós temos a finalidade. Para que a gente precisa conscientizar o brasileiro? Para possuir a capacidade de conhecer, perceber os direitos e reivindicá-los. Qual a importância dessa finalidade? O que essa finalidade traz a mais? O detalhamento. No sentido de que o conceito de cidadão sai do papel e se legitime. Então, eu vou fazer essa ação com essa finalidade direta e essa finalidade indireta. Por isso que ele é o detalhamento da finalidade. E depois,
através da incorporação da identidade. O que é isso? Ele é o meio. Então, reparem como que nesse parágrafo a gente já conseguiu 4 elementos. Intervenção, finalidade, detalhamento, meio. Só falta o agente para você tirar 200 nessa proposta de invenção. Então, reparem como esse texto ele é muito produtivo para você guardar informações para suas próximas redações. Beleza? Próxima minoria, o racismo velado na estrutura da sociedade brasileira. Enquanto construção social, negro é um conceito que designa a imagem da existência subalterna e de uma humanidade castrada. Essa percepção econômica da questão racial tem início na fase mercantilista do capitalismo, quando o negro é transformado em mercadoria, e perdura no neoliberalismo. O termo negro foi inventado para significar exclusão e em momento algum esteve dissociado da categoria de escravo. Aqui nós temos várias contextualizações. Você pode utilizar ou só a fase mercantilista e fazer essa alusão histórica, você pode utilizar a definição do termo negro para poder fazer essa contextualização. Então, reparem que cada período aqui configura uma contextualização diferente. Não precisa utilizar todas, senão a sua contextualização fica muito grande. E o nosso primeiro parágrafo é o menor parágrafo da redação, mas você pode escolher uma delas para desenvolver. Mais do que isso, exercício máximo de biopoder, o racismo representa a escolha de quem deve ser eliminado, numa morte que pode ser tanto física quanto política ou simbólica. Uma vez que raça não existe enquanto fato natural físico, antropológico ou genético, seria, na verdade, a redução do corpo e do ser vivo a uma questão de aparência, de pele ou de cor, desempenhando assim um papel fundamental no movimento que transforma o ser humano em coisa, objeto ou mercadoria. Aqui nós temos o argumento. O racismo representa a escolha de quem deve ser eliminado. Então você consegue desenvolver esse argumento mostrando que o racismo velado tem esse indício, esse início na necessidade de eliminação. E aqui nós temos uma fundamentação por citação. Por quê? Quando que a gente estuda violência política, simbólica ou física? Tanto na violência simbólica de Bourdieu, quanto no triângulo da violência de Johan Galtung. Então você pode utilizar, reparem que essa frase te dá o estalo para você lembrar de Bourdieu e Galtung para poder utilizar como informação transdisciplinar nessa redação. Beleza? Contraditório em sua essência, o conceito de raça apazigua com base no ódio, mantendo o terror e praticando aquilo que Membe chamou de alterocídio, que consiste em constituir o outro não como semelhante a si mesmo, mas como objeto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se ou destruir quando não se pode controlar. Negro seria um exemplo total do ser outro, um símbolo de inferioridade que, de acordo com o ideal colonialista, devia ser amparado e protegido. A África, da mesma forma, representaria um não lugar, signo de atraso, de ausência de civilização e sem nenhuma contribuição à humanidade. Aqui nós temos a fundamentação por citação, porque Membe é um filósofo, beleza? Camaronês. Então reparem como você tem uma citação e não só uma citação, mas uma citação respeitando o lugar de fala dele, beleza? A escravidão no colonialismo, ou seja, a partir do século XVI, construiu o conceito de negro que vigora ainda hoje. A colônia é o lugar onde o negro deixa de existir enquanto indivíduo, isto é, torna-se invisível. Além de virar mercadoria, o negro sofre com toda a carga de descaracterização da sua cultura. É justamente o conceito eurocêntrico de civilização que determina a construção da inferioridade negra, fazendo com que o elemento negro passe a ser visto como objeto de perigo que, no limite, não pode coexistir. O que nós temos aqui? Primeiro, a contextualização. Vocês podem falar do colonialismo, como o período colonial gerou essa escravidão, essa institucionalização da escravidão enquanto sistema econômico. Aqui nós temos um desdobramento da consequência, que nós temos já a consequência direta da inferioridade e da escravidão. Depois, o negro sofre com a descaracterização da cultura. Isso nos faz lembrar, por exemplo, o sincretismo religioso. O sincretismo religioso aconteceu justamente porque a cultura negra, que tinha outras vertentes que não a católica cristã, teve que se mascarar de católica e cristã para poder ser visto, ou melhor, ser praticado em território nacional. Então nós temos aqui uma descaracterização da cultura, um exemplo desse, beleza? Embaixo, quando a gente fala de eurocentrismo, a gente também tem um argumento, como que o eurocentrismo ratifica, influencia o racismo velado no Brasil.
Disso decorrem as políticas de segregação como o apartheid e os mitos de superioridade racial. Por outro lado, algumas elites se apropriam da ideologia da mestiçagem para negar a desvalorização da questão racial. Haja vista o exemplo brasileiro com seu sério mito da democracia racial. Aqui nós temos uma outra possibilidade de contextualização, que é falar do apartheid, que foi um regime de segregação declarado entre brancos e negros, beleza? É uma contextualização bem interessante para você colocar. Eu falo contextualização porque toda referência internacional é melhor que seja na contextualização da introdução e não no desenvolvimento do parágrafo. Quando você coloca no parágrafo de desenvolvimento, é interessante ter só exemplos nacionais, porque exemplos nacionais fundamentam seu argumento. Exemplos internacionais, nem sempre. Na verdade, os internacionais, majoritariamente, só contextualizam o assunto. Tudo bem? E aqui nós temos um argumento. Nós temos o mito, né, da democracia racial no Brasil dizendo: ah, não, todos nós somos negros, brancos, amarelos e azuis. Todos nós temos um pouquinho de cada etnia brasileira, um pouco indígena, um pouco negro, um pouco branco. Tudo aqui, nós vivemos essa mesma coisa. Então, essa generalização, fingindo que isso é democrático, é um problema também. Porque, em vez de a gente ter a teoria de que somos iguais, nós deveríamos, na verdade, valorizar a diferença. Somos diferentes, sim, isso é ótimo ser diferente. Eu não preciso fingir que há uma semelhança genérica porque todos somos mestiços. Mas eu preciso valorizar essas diferenças e atender as demandas de cada diferença. Beleza? O desafio de estudar o candomblé em metrópoles como São Paulo esbarra em questões muito semelhantes àquelas levantadas por Mendes. Fugir dos estereótipos e estigmas ainda requer muita habilidade, tanto do pesquisador quanto do sacerdote. A rigor, o viés científico ou filosófico nunca considerou a produção dos saberes no interior das comunidades, muito menos um modo de ver e viver um mundo pautado em valores africanos, preservados e ressignificados no âmbito dos terreiros. Aqui nós temos um outro argumento, que foi até que eu comecei a falar no outro parágrafo, quando a gente pensou no sincretismo religioso, como que o candomblé, né, a religião africana, é um exemplo que você pode colocar para fundamentar um argumento ou trazer como argumento em si a questão religiosa como um argumento para falar do racismo velado. Por que a gente é intolerante com os praticantes de candomblé? É uma herança racista. Beleza? Chegamos no nosso tema da semana. Como o macrotema de minorias ele é muito rico e muito produtivo, né, nós temos uma dificuldade, um impasse de escolher e decidir qual vai ser o tema da minoria que eu vou escrever. Por isso que eu te aconselho a escrever todos os microtemas de minoria, todos eles são muito importantes. E o tema da semana não vai ser uma minoria específica, mas vai trazer a semelhança das minorias em uma problemática, que é a relação das minorias com os limites do humor. A gente sabe muito bem que as minorias sociais são utilizadas como estratégia de humor há muito tempo. A questão é, até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo? E por causa disso que a palavra-chave desse tema é limites. Até que ponto o humor é liberdade de expressão e até que ponto ele fere o meu indivíduo. Para isso, vamos aqui a algumas estratégias de contextualizações. Olha o dilema quando a gente pega a Constituição. Eu fiz questão de trazer o fragmento, né, o parágrafo 9 e o 10, para mostrar que o limite não está claro. Olha como é que está escrito. Constituição 88, artigo 5, parágrafo 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Com esse parágrafo a gente fala, não há limite por humor. Eu tenho minha liberdade de expressão e a minha liberdade de expressão não pode ser censurada. É uma liberdade de expressão artística, de comunicação. Esse parágrafo diz isso. Mas olha o que o outro parágrafo diz. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Quando a gente lê esse parágrafo, a gente fala, calma aí. Aqui diz, você tem total liberdade de expressão. Aqui diz, se você me ofender, eu vou ter indenização. Então, fica difícil de mensurar qual é o limite. Por isso que o tema é esse, limite do humor. Mas aí, todo o seu conhecimento linguístico estrutural de texto argumentativo te dá a resposta. Sabe por quê? Não é por coincidência que esse é o parágrafo 9 e esse é o parágrafo 10. Lembra que a gente estudou que nós temos palavras que são modalizadores textuais e dependendo da ordem que as informações aparecem, eles têm mais poder ou menos poder? Como assim? Que o
conectivo mais introduz o argumento mais forte e o embora introduz o argumento mais fraco. Lembra disso? Leiam comigo e reparem qual palavra eu poderia colocar aqui no lugar desse ponto e vírgula. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Mas, porém, contudo, todavia, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, quando a gente vê essa organização textual com uma conjunção adversativa implícita, a gente vê que, sim, você tem liberdade de expressão, mas ela é limitada pela minha dignidade moral, para eu não ser violentada com o pressuposto, com o pré-requisito da sua liberdade de expressão. Então, nós temos aqui um limite estabelecido. É fácil você julgar esse limite? Não, mas a gente consegue inferir que nós temos o argumento mais forte no tópico 10 do que no tópico 9. Beleza? Outra possibilidade de contextualização são com fatos. Primeiro, que rir libera endorfina, o hormônio do bem-estar. Então, isso é bom. Então, a gente fala do humor, começa falando do humor de maneira positiva e coloca a problematização de como o humor pode ser negativo. Pode falar do atentado terrorista contra o jornal francês Charlie Hebdo, que sempre é polêmico, porque faz postagens com charges que são sobre assuntos dicotômicos. Por exemplo, eles sempre fazem charges representando Maomé. E para o Islã, para o muçulmano, para a religião, para o islamismo, representar Maomé é algo proibido. Você não pode desenhar a figura de Maomé. Assim como na religião cristã evangélica católica não pode falar o nome de Deus em vão, no islamismo não pode representar Maomé. E eles representam Maomé e fazem várias críticas, várias charges humorísticas que tem crítica. Lembra que a charge é um gênero que tem essa característica. E em uma dessas, a resposta dos muçulmanos para isso foi um atentado terrorista. Como que faz? Até que ponto o jornal tem liberdade de expressão de criticar o islamismo e até que ponto eles têm o direito de ter uma retaliação? Claro que um atentado terrorista nunca vai ser uma retaliação dentro de uma constituição, mas até que ponto eles podem se sentir ofendidos. A manifestação da ofensa com o atentado terrorista, isso não tem como questionar como algo negativo ou positivo, necessariamente é negativo. Mas o critério de, calma aí, mas você desobedeceu algo que para mim é importante. A minha religião proíbe a representação. Então você não tem o direito de fazer isso. Então olha aí um problema de como lidar com essa situação. E uma outra possibilidade é o documentário O Riso dos Outros, de Pedro Arantes, que ele entrevista várias pessoas, como Danilo Gentili e Jean Willis, para falar sobre essa questão. Repare que os entrevistados, eles têm posicionamentos não só políticos, ideológicos, mas em relação ao humor, muito diferentes. Então vocês podem ver esse documentário, o link tá lá na apostila de vocês. Ele é um documentário grande, você pode ver um fragmento, pelo menos, para que você consiga entender até que ponto o riso é minha liberdade de expressão e até que ponto os outros influenciam nessa limitação. Beleza? Vamos para o nosso primeiro argumento. Preconceito. Claro que o humor pode ser utilizado para manifestar preconceito, assim como qualquer texto pode ser utilizado para manifestar preconceito. Não significa que o humor necessariamente é preconceituoso. Que o humor, quando fala de mulheres, de negros, de homossexuais, necessariamente é preconceituoso. Mas eu posso utilizar um texto humorístico como pretexto para ter um preconceito. Então, claro que esse vai ser um argumento muito provável na sua redação. E qual é a grande causa desse argumento? Utilização de padrões sociais impostos para ridicularizar o diferente. Então, eu tenho um padrão a ser seguido. Homem, branco, bem-sucedido, rico. Se você foge a esse padrão, eu vou te ridicularizar, porque você é diferente do padrão ideológico imposto e utópico. Beleza? Qual é a consequência disso? Perpetuação de estereótipo. E em vez de eu desconstruir esse estereótipo e conseguir esses direitos, não, eu vou fazer justamente o movimento contrário. Eu vou ratificar o preconceito, eu vou perpetuar o estereótipo. Beleza? Como que a gente prova isso? Eu trouxe aqui exemplos. Eu não trouxe dados estatísticos nessa redação. Por quê? Eu sempre falo para vocês que vocês precisam se forçar a utilizar outras
formas de fundamentação que não os dados. Porque hoje você pesquisa na internet, copia e cola o dado na sua redação. Mas no dia, dificilmente você vai lembrar o dado estatístico certinho, a fonte. Então você precisa ter outras alternativas de fundamentação. Então eu trouxe aqui fundamentação só como exemplo. Como que você pode exemplificar como que o humor pode gerar problemas, preconceitos, limites, ofensas. Rafinha Baixo com Vanessa Camargo, a piada que gerou o processo dele. Portas dos Fundos é a esquete Natal de 2013, que gerou uma repercussão no movimento evangélico. A nomenclatura humor negro, por que o humor negro se refere a um humor negativo, a um humor ruim, um humor que ultrapassa os limites? O grupo de stand-up Coisa de Preto, que é justamente um grupo de humoristas, todos eles são negros e eles falam dos negros e eles fazem piadas com isso. Então reparem que é a prova de que nem todo humor que fala de uma minoria é preconceituoso. Eles são um grupo de stand-up de negros que falam e zoam, fazem piadas com a realidade cotidiana dos negros, só que obedecendo o seu lugar de fala. Então reparem como você tem exemplos bons e ruins na hora de fundamentar o seu argumento. E uma fundamentação com citação trans diz o seguinte: nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo. Reparem que a palavra é do que eles acham ridículo e não do que eles riem. Rir não necessariamente legitima a ridicularização. Beleza? Ele pode ser apenas uma consequência da quebra de expectativa. Porque lembra que o humor é quebra de expectativa? Então, reparem, a citação fala do que acham ridículo, beleza? E não de tudo aquilo que você ri. Segundo argumento, movimentos minoritários. Como que os movimentos minoritários são afetados pelo humor? Qual é a causa do problema dos movimentos minoritários? Posição reacionária ao politicamente correto. A gente tem aqui essa causa que gera qual consequência? Deslegitimação dos movimentos minoritários. Ou seja, nós temos aqui uma posição que diz: isso é muita palhaçada, é politicamente correto demais, não é assim, isso é exagero, não precisava ser desse jeito, eu posso falar de outra forma, isso não é preconceito não. Quando eu tenho uma atitude reacionária, uma postura reacionária, eu acabo falando: isso é bobagem, isso é palhaçada, isso é exagero dessa minoria. Ou seja, eu vou deslegitimar, eu vou falar: cara, olha só, o que você está me dizendo aqui não é nada, você que é fresco, você que se ofende com qualquer coisa. Então eu tenho um problema aqui a ser combatido pelos movimentos minoritários, como eles vão perdendo força com esse tipo de posição reacionária injustificada. Beleza? Como que você prova isso? Primeiro, você traz essa fundamentação com exemplo. Lembra que eu falei que eu não vou trazer dados? As marcas linguísticas. A partir do momento que eu falo que esse politicamente correto é um mimimi, é uma chatice ou é uma vitimização da minoria social, eu tô deslegitimando esse movimento. Não tô sendo empático com aquela causa e estou ridicularizando. Depois, como que isso se apresenta de maneira mais violenta? Discurso de ódio, bullying e cyberbullying. Olha como que eu consigo, através do discurso de ódio, do bullying, do cyberbullying, mostrar justamente isso. Outra forma de você fundamentar esse argumento é com essa citação transdisciplinar. Primeiro, da banalização do mal da Hannah Arendt, que a gente já tá careca de saber dessa citação, porque quando eu falo que é mimimi, vitimização, chatice, eu tô banalizando o mal, que é a ridicularização e a deslegitimização desses movimentos. E uma outra citação mais específica de Foucault, que diz o seguinte: em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos, que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e terrível materialidade. Então repara que eu tenho sempre uma produção de discurso atrás daquilo que eu falo. Eu tenho sempre um posicionamento político, ideológico no meu discurso. Então, às vezes, sem perceber, existe um discurso racista, um discurso preconceituoso por trás dessa fala, beleza? Então você pode, claro que não copiar a citação inteira porque é muito grande, mas parafrasear esse conceito de discurso de Foucault. Beleza? Como que a gente soluciona esses problemas? Primeiro, para o primeiro problema que a gente apresentou, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, junto com o Ministério da Cidadania, vão fazer o quê? Criar um órgão de autorregulamentação midiática para fiscalizar as produções culturais abusivas e preconceituosas. A gente já tem o CONAR, que é
autorregulamentação, não de qualquer produção cultural, mas da publicidade. A gente poderia ter um órgão regulamentador nessa autorregulamentação de produções culturais, em vez de ser só de publicidade. Seria uma forma da gente combater essa produção de preconceito nas produções, já que a gente colocou elas como exemplo no primeiro parágrafo. Para o segundo problema dos movimentos minoritários, nós vamos utilizar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o ministério que representa as minorias sociais, com o Ministério da Educação. Por quê? Eles vão fazer campanhas de conscientização sobre os direitos humanos frente ao ódio e preconceito disfarçado de humor, tentando, fazer a pessoa enxergar até que ponto o humor é só riso e até que ponto o humor veicula um discurso de ódio, veicula um discurso preconceituoso. Beleza? E assim você soluciona esses problemas desse tema tão importante dentro do macrotema minorias, que, claro, é a aula que você tem que guardar no coração, porque temos aí ótimas possibilidades de temas para cair no Enem. Beleza? Beijinhos e boa redação para vocês!